Você falou que você foi envenenado em várias vidas. Uhum. Desculpa aí, Guru, deu uma cotovelada que foi sem querer, que a gente tá muito próximo. Então, sei lá, vamos pegar 5 vidas passadas suas, em 3 você foi envenenado. Uhum. Não tem uma coisa meio... Eu vou falar de uma forma meio rústica aqui, meio grosseira, mas é só para eu tentar me explicar, tá? Mas não tem uma questão meio cíclica de repetição, que quando um fato ele vai se reverberando várias vezes, e às vezes é o mesmo agente, digamos, às vezes é uma história que você tem com alguém e é sempre essa mesma alma que de alguma forma tá te envenenando ao longo... Ó, filma a cara dele aqui, tá rachando o bico. Mas é sempre essa mesma pessoa que tá te envenenando ao longo da história. Sim. E aí vai se repetindo. E aí... Porque aí, às vezes, é um irmão que te envenenou. Aí, aquele irmão, ele reencarna como o seu chefe numa fábrica, não sei o quê. Aí o chefe te envenena. Sim. Aí depois você vira uma outra coisa, aí reencarna de novo e vira lá um inimigo político. Daí o cara te envenena de novo. Aí você vira monge, aí de repente é o monge do outro monastério e fica sempre nesse ciclo eterno, essa roda de samsara maluca. Não tem uma coisa meio assim? Eu falei de uma forma meio rústica aqui, meio tosca, mas só para explicar a história. Mas... Não, mas você falou com uma linha de raciocínio bastante coerente, tá? Eu vou responder, então, diante da minha experiência, mas também de uma forma geral. O que está mais atrelado ali não é o reencontro, por exemplo, com essa alma. Tipo, esse agente, vamos dizer, perseguidor, vamos assim dizer, tá? E sim a situação que eu me coloco, vamos assim dizer, e isso acontece, tá? Então, no meu caso, tá? Eu sempre estava fazendo um papel, tá? Como que eram histórias antigas, esse era o mecanismo que eles faziam para calar alguém, entende? Tá? Eu fazia dessas histórias que eu fui envenenado, nessas 3 encarnações, eu fiz um movimento que agia de certa forma contra o status quo, vamos assim dizer. Tá, você era um revolucionário, digamos assim. Vamos assim dizer, tá? Um transgressor das... Tá, entendi. E por exemplo, aqui eu fui um franciscano, por exemplo, assim, por cima, eu abandonei, vamos dizer, a batina e fui viver numa tribo de índios. Isso, boa história essa aí. E aí eu fui envenenado, assim, para ser resumido, né? Tá. Por conta das coisas que estavam acontecendo, os movimentos, fui envenenado pela própria tribo, né? Tá. Aqui eu vivi no Egito, isso eu nunca falei, eu tô falando tipo agora, sabe? Aqui eu vivi no Egito, assim, resumidamente, eu vivia uma vida assim, absolutamente comum, inclusive era uma pessoa do povo, passava necessidade, eu vendia tesouros, vamos assim dizer, né? Artefatos egípcios de valor. Você era um smuggler, como é que chama? Contrabandista. Isso, Você mas... era um contrabandista de arte. Só que era do tipo típico assim, filme do Indiana Jones. mas era da época, literalmente lá na época, tipo, antiga mesmo. Né? Isso, obviamente, não me orgulha, mas foi o que aconteceu. Aí, dentro dessa história, bem resumido, eu tenho aí um episódio que faz um divisor na minha vida e eu começo a fazer um movimento contra o status quo ali do poder da época ali que acontecia com o povo e eu sendo do povo. E o processo começa a ganhar uma dinâmica, um movimento e me envenenam, me matam, né? Porque o povo começa a se manifestar e uma série de coisas. E a terceira foi dessa do monge tibetano, o chinês, né? Uma outra, vamos assim dizer, sociedade ali vamos dizer, concorrente ou não feliz com o lugar que eu vivia e como que era aquela religião, aquela doutrina,
eles invadem e simplesmente matam todas as pessoas que estavam lá. Eu consigo fazer um movimento que não foi bem belicoso, vamos assim dizer, por conta de sobrevivência, e eu vou para um outro povo, um outro povoado, e eu começo a levar essa doutrina da qual eu vivia para esse novo povo, né? E ali tem um choque gigantesco nesse novo povo, que começa a ter uma mudança muito grande, e aí eu sou envenenado. Então, há situações que eu me coloco, vamos assim dizer, tá? Ou as missões que eu venho tendo nas últimas encarnações de levar algum tipo de conhecimento, de esclarecimento para as pessoas, acaba acontecendo isso, entende? Sim, resulta em morte e envenenamento. Veio acontecendo isso, Uhum. né? Não que sempre foi que aconteceu, mas esse tipo de morte, ela é tão impactante que ela pode, inclusive, gerar, né, patologias no futuro. E foi como que aconteceu comigo nessa encarnação, mesmo essas histórias tendo tanto tempo, tá? Então, uma coisa muito importante também para as pessoas pensarem ou refletirem sobre é que elas podem pensar que faz muito tempo que isso aconteceu. E então isso não tem mais Relevância. relevância, Ah. mas tem, tá? Você pode, para o espírito, tá? Todas essas histórias, tá? Ela é como se fosse, tipo, agora, entende? Uhum. Tá? Tudo acontece ao mesmo tempo. Exatamente, Uhum. entendeu? Mas a gente coloca em setores e coloca no tempo da matéria, justamente para falar, essa aqui não foi tão antiga, essa é menos antiga, essa é bem mais antiga. E aí você acha que por conta dessa cronologia, isso não te afeta mais. Mas sim, você pode estar trazendo sintonias dessas encarnações e ainda está impactando você, ainda hoje. No meu caso, histórias tão antigas e que reverberaram exatamente nessa minha encarnação.